É hoje o dia que andavas a adiar, o dia perfeito para deixares de procrastinar. É tempo de sair da tua zona de conforto, tempo de matar o medo que tudo dê para o torto. Vai a jogo, aposta tudo, a sorte faz, aduba ao solo. O trevo de 4 folhas nasce do esforço do trabalho e não de fraudes, falsas atitudes, como corpos com esteroides, adolescentes anestesiados por canabinoides, sem emoção ou vontade própria são androides. Desde cedo presos na teia da apatia, sufocados pela ansiedade, da agorafobia. Aqueles que agora dizem, olha este cota careta, mas daqui a uns anos não podem virar ampulheta, porque o tempo voa, vive com peso e medida. Não sou retrógrado, é um mero ponto de vista. É hoje o dia que andavas a adiar. Chegou a hora de pensares por ti próprio. Sinto que é dia de mudança, nuvem escura passa. Acredita, não falo de algo utópico. Vai a jogo, aposta tudo, mostra a tua rasca. Chegou a hora de pensares por ti próprio, de começares a amar. Boas pessoal, Spray Report de volta com mais um entrevistado e como puderam ver, alterámos o nome para Graffiti Files. O objetivo é continuar a manter o foco em registar e contar a história do grafite em Portugal através dos seus pioneiros. O barbecue vamos deixar para, como por exemplo, os diretos que fazemos para a nossa página de Instagram. Passem por lá para dar uma checada naqueles que já fizemos. E obrigado por estarem desse lado, obrigado por apoiarem o projeto, um grande big up a vocês. Obrigado, Caos, por teres aceito o convite. Obrigado por teres vindo ao nosso encontro, ter facilitado a realização deste episódio, mais um, o sexto. Para quem não sabe, Caos, a.k.a. Miguel Januário, a.k.a. Mais Menos, já conta com 25 anos, sensivelmente, de ligação com esta arte de aerossol, e é neste episódio que vamos ficar a saber um pouco mais da sua história. Um grande obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A convite do Caos está connosco o grande Gonçalo Mar e o grande RAM, dupla ARM. Obrigado aos dois por estarem aqui, em especial ao RAM por nos ter cedido o espaço para podermos fazer a realização deste episódio hoje. Vamos a isso, sem mais demoras, vamos tentar então perceber um bocadinho mais e, começando pelo início, gostava de te perguntar, sabendo que o teu primeiro contacto com o grafite foi através da televisão, no início dos anos 90, o que é que te levou a começar a pintar e o que é que viste para começares a pintar? Ora bem, vamos lá aqui ao baú, assim andar um bocadinho para trás. Portanto, opa, eu desde miúdo que a cena do desenho e da pintura sempre era a cena, não é? Isso acontece, não é? Vem de ti. Pá, eu lembro-me perfeitamente de ser criança ainda, ter aí talvez 9, 10 anos e de ver na televisão grafite. Lembro perfeitamente desse momento. Pronto, os anos passaram e em viagens a Lisboa com os meus pais, lembro-me de entrar aqui e ficar maravilhado com os murais, na altura do Uber, do Uber, e de começar a ver coisas do Exas. Lembro-me daqueles murais também ali começarem a aparecer junto do Amoreiras. E aquilo havia qualquer coisa, mexia contigo, o potencial de fazer aquelas coisas, o intrincado dos desenhos, a bonecada, pronto, era fascinante, não é? As cores e tudo isso. E mais tarde, já em meados dos anos 90, finais dos anos 90, começo a ter ligação ao skate também, esse lado também que vinha, íamos andar para Matosinhos na altura, lá no Porto, que era um pessoal tudo parado, o pessoal mais velho do skate. E nesse momento, nessas alturas, também logo a seguir em 96 entro para a Sós dos Reis. Depois já lá vamos. Pronto, e aí tentar perceber se te lembras do que é que viste na televisão. O que é que foi a imagem? Não tens? Foi algum videoclipe? Não, era um filme, Nova York, gueto, era isso. E foi aí que despertou o interesse. Exatamente. E começaste a pintar
na altura não era Caos, Não, é? não. Eu sei que o primeiro tag, não sei se existia outro, era Naif, não é? E é engraçado porque se virmos Naif de ingênuo a Caos, Exatamente. vai uma grande diferença. Sim, é verdade, é verdade. Então, existe algum tag antes de Naif Olha. e o porquê, não é? De ser Naif e esta relação? O primeiro tag que eu usava era mock. É mocapa, nas mesas da Soares dos Reis. Nós, quando entramos para a Soares dos Reis, lá está, ia começar por aí, estamos a falar em 96, eu já estou na tal onda do skate, punk, que eu venho mais desse lado. Mas conheço ali uma malta, um deles é o Mace, dos Dilemas, e essa malta já fazia umas coisas, era a primeira geração do grafite, portanto estamos a falar do Mace. O Ace não andava na Soares, pintava muito com o Mace na rua, e eram os dois principais writers da altura. Mas havia uma malta ali na Soares que fazíamos uma coisa muito interessante, que era o Zebreu, era o Noesis, que também já pintava umas coisas, e lá está aí o Mace. E o que é que o pessoal fazia era pintar nas mesas. Andávamos com packs de canetas, de marcadores de quadro branco ou da Stato, e fazíamos as nossas battles nas mesas. Pá, peças incríveis, estavam incríveis. Eu passava as aulas inteiras a desenhar o meu lugar com bonecada, com tags, com letras. Pá, tudo muito E eram incrível. feitas por vários, não é? Era várias pessoas. uma mesa dedicada a um Exatamente. writer. Nós depois, sim, ou completávamos o espaço que sobrava. E o que é que nós fazíamos? Era nos intervalos, aí pá, vi a tua mesa na sala não sei o quê, pá, fogo é novo, aqui, não sei. Uma pena enorme, não temos telemóveis na altura, porque não há registros disso. Pronto, e ao mesmo tempo, paralelamente, com essas influências que comecei a ter aí, e na altura eu acho que já não estou a avançar muito, mas começa a haver net aí, talvez. Não, isso é 98. Porque isto estamos a falar 96, não é? 96, esta parte das 96, mesas. exatamente, das mesas e de uns tags começarem a aparecer na escola. Ok. E tu começas a pintar eu comecei nessa a fazer altura? uma experiência, exatamente. Havia uma loja no centro comercial de Dallas, na Boa Vista, na Avenida Boa Vista, que vendia umas latas. Tinha uma loja de surf e skate e não sei o que, vendia umas latas, as primeiras latas que apareciam lá. Ok. E pronto, e Não era a West Coast? É capaz de ser o West Coast, exatamente. Okay. Exatamente. E isto porque fazer também aqui referência, não é, à oportunidade que tive de ver a entrevista do Paulo Maia, não é, do B-Boy, lá de cima do Porto, que durante a pandemia, a meu ver, fez um trabalho incrível com mais de 100 entrevistas aos vários elementos da cultura, não é, desde writers, DJs, produtores, MCs, não é, todos envolvidos, e outros influenciadores também do movimento, portanto, grande big up aí para o Paulo Maia por esse trabalho. Onde é que vocês encontravam uma lata na altura que estavas a dizer que era difícil? Na altura, olha, há uma loja que surge nessa altura que é a West Coast, ali no Dallas, ou em frente ao Dallas, ou era no Dallas e depois mudou para em frente ao Dallas, não estou errado. Era em frente ao Dallas, tinha cenas de skate também. Tinha cenas de skate, foi das primeiras lojas assim com latas, portanto eu lembro-me das vezes ir aí comprar uma lata, só que o gajo era puto. Tipo, tu ou compravas a lata ou compravas uma ganza para fumar, não é? E lá está, fui ver essa informação e perceber toda essa influência que vem da Soares dos Reis e exatamente à referência também da primeira loja, que era a West Coast, perto do Dallas, que é referido. Exatamente, okay. Eu quero fazer aqui um disclosure muito rápido, tenho uma memória de peixe às vezes, eu vou andar aqui assim, por isso é que é importante, portanto, posso-me esquecer. E é o objetivo, não é, deste projeto, ao fim e ao cabo, é escavar ali. É tentar criar esse registro, porque daqui a uns anos, e temos o exemplo, infelizmente, não é? Ou já não estão cá, ou já não se lembram dessas histórias, que eu acho que é muito importante para quem queira conhecer um pouco mais de como é que começou em Portugal, quem é que foram os seus intervenientes e como é que era na altura, não é? Exatamente. Daí tentarmos ir buscar esse teu passado. Portanto, quando começas a pintar com spray, já não é mock. Já não é mock, aí o mock era uma cena das mesas. Eu começo com Naif e acho que pouco depois com Caos, quando começo a pensar pensar em fazer coisas mesmo, ou seja, peças. E porquê essa mudança? Sim, eu acho que o Naif ainda bem foi um nome que encontro ali, tipo, que eu depois parei, depois deixei de fazer, depois fui buscar isso mais tarde, fui buscar outra vez o Naif mais tarde.
Porque eu quando eu começo a pintar grafos, estás a ver? E o naif era aquela passagem das mesas para os cadernos e pouco para as paredes. Eu não tinha muito uma influência do hip hop, tinha mais do skate, do punk, por aí. Ou seja, eu estava afastado desse lado dos nomes, dos tags, dessa corrente. Então quando fui buscar caos, foi já com uma ideia já mais política, já que o próprio tag em si já fosse alguma coisa interventiva. Ou seja, porque eu também tinha essa influência, ou seja, já na altura que pintava nas mesas, era com coisas com mensagens, cenas políticas, cenas do cannabis, cenas interventivo. Mais interventivo. Portanto, o caos também foi uma opção. Já o naif também. O naif, no fundo, também acaba por ter quase aquele posicionamento de ingenuidade perante a realidade. Pronto, ou seja, sou só um ingênuo. Quando uma realidade que é o caos. Portanto, acho que pode ter essa ligação. Exato. E então, a partir daí, começo a usar o caos. O caos, que é a partir de 98? Sim, diria que sim. Okay. Diria que 98, que acaba por ser também ali um bocadinho uma fase em que começa a explodir, talvez 99. Sim, 99, o pessoal começa a se encontrar, a perceber, a ver mais gente a fazer. Voltamos ao Ace e ao Mace também aí bombado, assim de seguido. Ok. E o Find, porque, e são parentes, ainda estou na esperança de apanhar esse grande... Tu veio muito óbvio. Não, mas de uma forma nem que seja camuflada, mas pelo menos queria ou gostava muito de poder registar também essa história e esse conteúdo, porque, a meu ver, e da informação também que tenho recebido, ele acaba por também ser um bocadinho antecedente a ti. Sim. E já pintava, e era também na altura do Zebreu. Ele começa com o Benny, ele começa com o tag que é o Benny, e o Benny, o Find, e aquilo começa a aparecer por todo lado, Benny. Pá, ele torna-se um dos grandes bombas, mas uma coisa... Que é nessa altura, mais ou menos, nessa que altura, há o boom. o Benny, lá está, não quero estar aqui a errar datas, mas eu diria que também vai por aí, 98, 99, as coisas começam a aparecer assim, mais gente a entrar na coisa do gráfico, coisas tímidas, poucas. Foi assim, 99, 2000 é depois do estouro, acho que é por aí. Ok. Que é exatamente com a abertura também dessa loja, não é? Da Subúrbio. Que acho que lá está, discutíamos se é 99 ou 2000, certo, mas há um a falar disso. Exatamente. Porque eles abrem, começam a ter True Colors, a malta começa a se encontrar lá, começa-se a conhecer lá, só ao fim da tarde e ao Subúrbio. True Colors, só para não esquecer, True Colors, que a primeira lá tem força ou na West Coast já havia? Eu acho que na West Coast, eu não quero dizer mal, eu não tenho a certeza. Se era Belton, não tenho a certeza. Se era Montana, não tenho a certeza. E então, desculpa, só ali um parênteses, na Subúrbios começa a haver então esse grande boom com a venda então das True Colors. Exatamente. E há um momento em que tu ganhas um concurso. Exatamente. E fazes lá uma pintura. Exatamente. E isso acaba por ser o boom também dessa geração em que, digamos, 99, 2000, 2001 e há ali Exatamente. Que inclusivamente tens malta que hoje em dia, grandes nomes também do hip hop, não é? Como por exemplo Odd, não é? Capicua, como por exemplo o Azul, não é? Sim. Que era na altura o PZT. Que eram dos UCA, que era a cor deles, mais bife, mais uma malta. Ok. Que era, lá está, eles eram daquela zona, então também paravam ali da Boa Vista, aquela zona ali, então paravam tudo na Subúrbio. Foi aí que nos conhecemos todos, ao balcão. E começaram a mostrar uns projetos. Era o vosso Writers Band, era ali. Era o balcão do Subúrbio, ficávamos lá, mostrar os projetos. As fotografias, as que íamos fazendo, exatamente. Foi nessa altura que vocês se conheceram? Não, nós mais tarde. Bem mais tarde? Chegamos a essa conclusão há bocado. Chegamos a essa conclusão há bocado. Não, foi bem mais tarde. Foi uns anos depois, já ele era reconhecido como Caos. Sim, já mais tarde. E ele fazia, por acaso era uma pergunta interessante, que tu fazias uns bonequinhos com umas escadas a subir de nuvens. Nuvens, exatamente. E foi a cena que eu, quando fui ao Porto, reconheci o trabalho. E isso Exatamente. queria dizer alguma coisa já no sentido de politicamente correto? Sim, também há ali. Isso foi um estilo, porque depois caminhei por muitas coisas, fui experimentando muita coisa, sempre tive essa. Sempre foi esse o meu percurso, de andar a experimentar e buscar aqui e ali, pronto, e tentar
ir fazendo coisas diferentes, com linguagens diferentes. Mas isso foi uma linguagem que comecei a fazer, porque lá está, isso volta um bocadinho se calhar a cena naif, porque era quase com bonequinhos fofinhos e coisas fofinhas, representar coisas mais politizadas. Eu na altura lembro que tu já tinhas uma mensagem muito política, muito interventiva. Sim, a ideia do caos. Por isso essa história toda que estás a contar, que eu não sabia e gostei muito de ouvir. Foi muito depois. Foi uns anos depois, talvez, estávamos aqui agora na linha cronológica em 2000, eu acho que foi ali por 2004, 2005, foi por aí, foi nessa altura. Em que nesse entretanto, ou seja, esta coisa politizada, muito ligada ao punk, às mensagens que eu deixava nos grafites, mesmo a ideia de caos, eu fazia muito máquinas, a ideia de máquina, da indústria, da tecnologia. Porque as tuas peças não era só lettering, não é? Havia muita ilustração, muito cartoon, que acompanhava exatamente esse teu lettering, que muitas vezes acaba por ser quase uma imagem mais de ilustração do que propriamente aquele clássico. A cena da bonecada. Mas eu pintei com ele, eu lembro, eu tenho quase certeza, a primeira vez que eu o conheci foi eu fui com o Pedro Brito, que é o Buckster, o Bug, e pintámos com o Caio. Certo. E com mais um pessoal, lembro perfeitamente daquele sítio ao lado da VCI, da VCI. Ao lado do antigo SIC, ali era assim. Sim, e só fizeste letras. É possível. Não houve bonecada, não houve nada. Era um mural de... Pronto, o Bolito fazia as letras que eram as sapatilhas. Sim, exatamente. Meio 3D, exatamente. E o Caio, pronto, era aquele estilo dele de 3D. 3D também. 3D. Nós andávamos muito orgânico. Nós tivemos todos muito uma influência daquela malta alemã, tipo do Dame, do Lumin, exatamente. Que é exatamente essas influências também. Muita coisa aí. Pois, que gostava, há bocadinho falaste no Uber. Nenhum de nós, quer dizer, o Marco não... Tínhamos uma ligação direta com a cena hip-hop. E o hip-hop levava atrás das quadradas, blockbusters. É isso. E nós, como não tínhamos essa relação, criámos de uma forma nossa e com aquilo que gostávamos, que era novo também, que era o 3D, e aquilo fez com que nós picássemos e fôssemos à nossa exploração. Sim. Eu lembro-me agora, veio-me à memória de vir aqui a Sintra, eu acho que nós ainda não nos conhecíamos, eu lembro perfeitamente de vir aqui a Sintra e ver um mural, que acho que é ali onde passamos, até perto de casa dos teus pais, e que era, vocês andavam numa cena de fazer letrinhos pequenininhos, 3D, era o pé do mercado, não era aquele espaço. E eu lembro-me perfeitamente de vir ali, olhar e ver como é que a malta cortava e como é que a coisa se fazia. Esses pretos eram pequeninos. E havia fazer letrinhos pequeninos. E havia uma cru que também, na altura, vamos aqui acrescentar uma coisa que acontece paralelamente à Subúrbio, que é Extremos, a loja Extremos, que é uma loja de roupa, que eu me começo a dar muito bem com o Cláudio, que era o dono da loja, e ele fazia roupa na altura, havia aquelas calças muito largas, essa fase. Pronto, eu cheguei a fazer uns desenhos para umas dele, que também personalizadas. Exatamente. Aqueles blusões de ganga pintados atrás. Exatamente. Isso também deve ser nessa altura, mais ou menos 2001, talvez. Em que ele também faz um concurso, também reúne uma série de gente na loja, que a loja era enorme, o pessoal tem uma fumarada do caraças assim, naquela altura, a gente começa a falar e pronto, isso também foi um impulso muito grande na cena do grafo, também começa a ver, isso já vem a seguir à Seguro, já é um bocado depois, talvez um ano ou dois depois. E também acaba por ser ali um grande impulso para a coisa. E lá está, nessa altura, há uma malta aí que eu queria chegar. Há uma malta que eu também conheço aqui de Lisboa, que é o Clã. Era esse pessoal hack, exatamente. Eu com eles aprendi para caraças com essa malta. Também eu. Eles explicaram como é que se cortava. Um dos meus mestres. E eu lembro perfeitamente de aprender a cortar com as cenas deles. E pronto, aí já foi de Clã, tinha o United Artists também. Eu lembro dos murais, cada mural que mais ficava mesmo. Eu ficava na altura, era muito incrível. bom. Tinha uma ilustração incrível. A mim dava-me pica para bater a cena deles. Era isso. Nós tínhamos ali uma picardia, não sei porque na altura depois era isso, de 5 Star. Sim. Mas mesmo além de 5 Star, havia alguma coisa de ramo com a cena deles. E eu tinha uma picardia, havia uma picardia com a... Saudável, mas havia uma de
estilos, não sei. Mas isso é a cena fixe do grafo, essa cena no Porto havia isso, não é? O pessoal ia pintar e depois era incrível porque havia, agora as coisas temos a net, não é? O pessoal deslocava-se, havia pessoal, peregrinos das fotos de grafite. Eu ia para o Barreiro, de Sintra para o Barreiro, à procura de grefes. Era o pessoal que ia no comboio, sabia-se, no dia a seguir sabia-se que alguém fez não sei onde, não, este comboio não sei para onde para ver o grafite. E qual é que é a diferença, não é? De hoje em dia? Teres uma rede social em que, passado segundos de teres determinada... Não, mas perdes uma cena. Nem é segundos, tu estás a ver ao vivo uma peça a ser feita. Sim, Também. mas perdes uma coisa que é o cheiro da cena fresca. Perdes aquela relação de poderes realmente ver. A net não te dá os pormenores. Pois não. Não, tu podes trabalhar para a fotografia. E acho que só até a viagem do caminhar, à procura de ver chegar lá e ver aquilo. todo esse processo, não é? Isso faz com que valorizes muito mais até o resultado final, não é? Porque é tão fácil, Porque era próximo. mais as peças, agora é tudo nas pomadorias, no scroll-down da vida. Mas é a realidade, ok? É a realidade. É isto. Mas a relação estava a dizer que vieste a Sintra e viste as peças mais pequeninas. O Holofen de Sintra tinha esse lado, era um Holofen pequenino, e super técnico. Okay? Ou seja, tu quando pintas ali tens de ter técnica, porque é uma cena técnica, é pequenino. E nas fotos, o pessoal tem sempre a ideia que aquilo é 3 vezes maior. E quando chegavam cá, nem acreditavam porque as paredes eram pequenas. Estás a ver? E tu contavas grandes histórias em paredes pequenas. Quando um greve teu e no mosaico, eu fui lá de propósito porque tinha visto aquilo na revista. Sim, tenho que ver esta merda. O azul? Não, era assim uma gaivota, tu fizeste uma gaivota, tens umas letras. Os 5 stars das Fone E eram umas flores. E Eu lembro disso. Eu acho que vinha de Sintra. Sim. Eu também me lembro desse. Lembro-me de um que era mesmo no final, com um fundo azul cheio de letras, com um bonequinho no meio. Eu lembro de ir para Benfica, para a da Maia, para Lisboa. Para ver. Sim, isso já foi referido nos episódios anteriores. Nós também andávamos para o Barreiro, ir para o Barreiro à procura de grefes. Sim, anos novos. Um puto assim no Barreiro, vi pinturas. Esbanjo coragem, ponto de viragem, acabou a vassalagem, são o cúmulo. Os discursos desses chulos, frúnculos da sociedade, políticos sem escrúpulos. É tempo de reivindicar o poder que cedemos. Põe-te a pensar como um stencil do mais menos. A inconveniência rouba-me tempo de antena, mas a minha consciência está limpa e serena. Eu faço a minha parte há 20 anos em cena. Procura no Google, coletivo dilema. Unifico mentes quando edifico ideologias humanistas mais reais do que essas propagandas engravatadas, baseadas em economias vampirescas. Voltando um bocadinho atrás. Sim, lembro-me quando o Exas e o Youth vão ao Porto e deixam 2 peças na VCI, ali também na zona da Boa Vista. Pá, lembro perfeitamente de ver aqueles outlines todos seguidos, todos com a mesma grossura. Aquilo de sesal, tipo, ficar completamente fascinado com aquilo. Pois, sim. E era... Aquelas letras clean, assim mesmo com aqueles foram grandes influências, não é? Juntamente com o Youth, lá está, bebendo da entrevista com o Paulo Maia, que refere exatamente Uber, Exas, Youth, sendo uma das grandes influências a nível nacional e que a nível de estrangeiro, e estávamos a falar de 3D, obviamente, alemão, Daim, Lumit também são referidos. Para além desses, não é? Que outros nomes é que te lembras dessa altura de terem sido uma influência? Sei lá, não, mas lembro-me, por exemplo, aqui em Lisboa, mas é verdade, começar a ver as coisas em Lisboa e lá está, eu lembro perfeitamente de ver dos primeiros murais que eu vi que me fascinou, foi um do Uber, que ele também já fazia uns 3D, já fazia assim umas letras meias quebradas, muito provavelmente aí. Eu lembro o verde com a árvore. O gajo contou a história do greve desde era isso. Com os bonequinhos que ilegal. E fez questão de mencionar lá esta parede foi sem qualquer apoio. Há registros disso, fotográficos disso. Eu adorava voltar a ver isso. Ele deve ter. Eu fiquei completamente fascinado com isso. E aquele mural do Exas também do carro, Sim, aquele clássico. Naquela revista do Cap, na Sabor. Mas lembro de ver os letras de mosaico que até me influenciaram numa fase em que fazia umas coisas meio simétricas também, aquele vinhaço muito reto, muito clean. Lembro dele ter deixado um Ningai uma vez que eu fiquei só Silver, que isso também me bateu muito, porque eu depois comecei a curtir com o Silver
com cortes, ou seja, eu usava o silver com o preto para brincar, que às vezes era complicado porque o preto por cima do silver comia-se, mas eu cheguei a fazer desenhos intrincados com o silver, ou seja, curtir isso muito também por influência de ter visto letras tão lindos dele a silver também, não pareciam vómitos, pareciam peças. E eu lembro-me disto, de vir a Lisboa e de comer as coisas que começava a ver aqui, dessa coisa dos cortes, dos clãs, desta malta aqui em Sintra. E de fora ia vendo mesmo muito 3D. Era o 3D da Alemanha, fascina-me mesmo muito. E depois vais vendo coisas. Depois aí começa a ver o Art Crimes, também na altura, porque já começavas a ver, que acho que ainda existe, alguém ainda existe. Pelo menos está disponível. A Susan continua A fazer update? Ok. mas não tem outras redes sociais. O Art Crimes, eu sei. É o IT, mas mantém o clássico. Sim, inclusivamente acho que o Fotolog, não é? Que era uma das ferramentas, continua, se fores ao link, acho que continua lá disponível para ir buscar. Depois eu lembro de ir vendo ideias aí, não é? Tu começas a ver coisas de fora. Na Subúrbio também uma das coisas era o pessoal que lá se arranjava uma revista de vez em quando. O pessoal aparecia com revistas porque viajou, porque um amigo enviou, porque trouxe não sei de onde. Tu ficavas fascinado a ver como é que é possível fazer isto. Lembro-me também de um mural de um writer que eu não estou a lembrar, não estava aqui a tentar, que desenhava muito cenas do mar, do mar, do oceano. Coleman, o Coleman, em Algés, não? Coleman, exatamente. Falámos nisso exatamente no episódio do TEC, e há o registro que eu tive a oportunidade de entrar em contato com ele e ele impecável enviou as fotos mesmo, fotos analógicas desse trabalho que ele fez com as baleias, com outras técnicas também. No fundo ias vivendo isto porque nós também tivemos, como o Porto começa tardio em relação a Lisboa, ou seja, já havia aqui toda uma geração. Eu acho que é parada. Não é. Olha, tu tinhas o Ace e o Maze a fazer umas coisas no Porto, muito roots mesmo. E o Zebreu, e até o Rato 54. O Rato 54 no Oasis, também já fazemos lettings de vez em quando. Não será na mesma altura, não é? Nos finais dos anos 80. Também tinha do Safari, não sei precisar. Eu acho que aqui já. É mais ou menos. Paralela, não é? Com a Margem Sul também há uns personagens da Margem Sul. Eu discordo. Sim, a Margem Sul até não sei se não terá sido um pouco. Não tens a rede, aqui era muito mais malta a fazer. Mas a Margem Sul foi quase ao mesmo tempo de Carcavelos. Sim, eu também acho que estou a chegar a essa conclusão. Tinha estado aí umas datas que eu acho que ele acertou ali. Sim. Não, mas tu tens aqui, há Carcavelos, mas tens um pessoal, tens aquela pandilha do Safari, ok? Que são um bocadinho anteriores ao Exas, certo, ao D, ao Mosaic, a PRM. Pronto. E que tal como no Porto, tal como na Margem Sul, ok? Nessa mesma altura estava a acontecer havia uns cogumelos assim, É possível. seja na Guarda, o tape também refere, de haver lá um writer, e não é? o IF, que havia um IF no Algarve, também fico mas havia ali. Estás a ver? Acho que o início isto é um bocado... Dizermos que foi Carcavelos. É Carcavelos talvez tenha sido um grande boom porque explodiu e começaram a ser feitas coisas com vários writers ao mesmo tempo, Cada vez mais com uma qualidade muito boa, não é? E havia tudo para fazer. E tens uma cena, nessa altura havia tudo para fazer, não é? Hoje em dia está tudo massacrado. É verdade. Mas naquela altura havia tudo para fazer, portanto era muito mais fácil apareceres. Porque eram poucos com tudo para fazer, não é do que hoje em dia. Tu hoje em dia faz um puto que apareça, faz um greve, ninguém vai ver. Sim. Naquela altura, bastava um aparecer, fazia uma peça, duas peças, estava lá. Acho que há um impacto visual aqui, mas eu acho que de 99 para a frente, 2000. Não, isso é o exclusão. Estás a ver 98, isso é exclusão total. acho que 98, 99, 2000 é o ano. O Cuba, não é? Estava agora aqui a Cuba, ler. mas aparece, de repente foi um grande impacto no Porto também, que o gajo vem com um estilo também super. Muito Tu falas nomes que nós não temos relação. Pois não. Mas nós não estamos a falar de nomes daqui e tu não tens relação. Não. Ele dali não tem relação. E depois há Mas agora vamos nos focar mais onde o Miguel do Carlos é oriundo. Mas o Carlos é fruto também, estás a ver? Certo, é verdade. Nós somos frutos ali de uma geração e de repente há muito para fazer. É isso. E estamos a receber informação de fora e estamos a aplicar e tu estás a desbravar terreno, não é? Tu estás a fazer isso um bocado, tu tens as tuas referências anteriores, já havia uma malta que ia fazendo, mas tu de repente juntas-te ao batalhão e continuas a escavar, não é?
porque havia todo o caminho para se fazer ainda. E essa malta também vem, não é? Porque toda a gente se começa a juntar, cada vez que chega um novo traz algo de novo também, porque era só coisas novas a aparecer. Claro. E depois estava a descer ao Cuba, depois eu fiz a Lisboa, sim, fazer Vila espécie em Lisboa, Lisboa. começar a ver. Nós íamos lá acima e fazíamos espécie lá em cima. Acaba por começar a ver essa relação. Claro. E depois há também ali um momento, não é? O Art Club com as festas. Era aí que íamos chegar a seguir à Não é? Seguro. Isso era o elo de ligação daquela malta toda. Eram as festas em Gaia, no Art Club antigo, que a malta ia a pé e vinha a pé. E estamos a falar de 1h40 de caminho. Estás a ver? E esse caminho nós ganhamos era da Boa feito, Vista. não é? Como diz o Yute, tipo o mijo do cão. Yes. Por isso é que demorava 1h40, já fazer aquele 20 minutos. Mas nós reunimos na Boa Vista, pá, por coincidência, num sítio onde o estúdio que eu estou a deixar agora, ao lado, havia um bar, que é o Tasco dos Copos, e que era, acho que não estou a dizer nada mais raro, e a malta reunia-se ali, começava a beber, depois findamos esse bar todo, era de malta lugar. Depois, às vezes, quando havia este Art Club, lá íamos nós no Back Art Club, da Boa Vista, ao outro lado do Gaia, no Marginal. Sinto que é dia de mudança, nuvem escura passa. Acredita, não falo de algo utópico. Vai a jogo, aposta tudo, mostra a tua raça. Então, o Art Club acaba por ser o spot onde toda a gente faz um mingle. A malta fazia aqueles percursos de hora e tal, me disseste sempre às pinguinhas, tipo cão, e as mijinhas, e era lá que a malta se reunia toda, conhecia-se, este é aquilo, aquele é o outro, o pessoal, havia concertos, não é? Dos vários grupos que começavam a aparecer das Cruz, de Matosinhos, não sei de onde, de Gaia, do Porto, daqui e dali. E aí que também conheceu o Rei, o pessoal dos breakers, depois nos intervalos faziam o break. Pronto, está lá o pessoal do Graf, está lá a malta toda, tipo, a Marta Batardo, a Capicua, o pessoal começa também pintava, Odd, não é? Era a Odd. Eu sou Maria Capaz, não é rapaz, sou eu que reino, rapaz. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rapaz, sou eu que reino, rapaz. Sendo disse que disse, vieram para o piquenique. Se tem muito apetite, dançamos chique to chique. Mas no fim eu já te disse, contigo não há bife. Eu não dou asa convite, eu só carrego de ligue. Mando calar esse frio com muita sede no pote. Mando o papá me levite, entrego ao papá no bote. É que eu passo no passo vite, esse teu tico da snob. É que eu te faço e não faço por mim, mas é esse o hip hop. Leva estampa tipo Tupperware, eu sou mulher faturada. Pronto, essa malta toda começa a ter ali a forma de se conhecer uns aos outros. Era incrível, era espetacular, era espetacular. E uma curiosidade, como é que foi pintar o chão? O chão. Esse foi mais um concurso de subúrbio para a Montra. Eu, se não estou em erro, foi a seguir ao outro primeiro, concurso que já falamos. O chão do Art Club, não é? O chão do Art Club. Pronto, o concurso era para pintar essa parede vertical da montra, só que como era muito alto aquilo, teve que se pintar no chão. Então foi um live de grafite dentro do Art Club a pintar no chão. Para depois ir para a montra, e ficou na montra. Depois ficou na montra. Ficou fixe? Ficou fixe. Era assim um dread. Comboios? E comboios? Nunca pintei muitos comboios, na verdade, contam-se pelos dedos. O que nós fizemos foi umas investidas às vezes. Uma delas era numa reportagem com a TVI, que veio connosco assim por trás a filmar. Para mim, fazer grafite é o meu modo de me conseguir expressar, é a minha forma de luta perante talvez o sistema ou a situação em que vivemos. E é no grafite que eu encontro essa manifestação.
O silêncio da noite só é interrompido pelo agitar das latas e o zumbido do spray. O que é que te leva a vir para as ruas pintar parede? O que é que motiva? Isto é assim, há uns tempos atrás, talvez a ideia de ser ilegal e ser uma luta contra o sistema, estar sempre, constantemente a mostrar que não me agrada o que se passa à minha volta, o facto de ir para a rua e saber que as pessoas não gostam e as pessoas também criticarem. E o facto de aquela adrenalina de fugir da polícia e eles saberem que a gente anda aqui, era o fator principal. Agora, nesta fase da minha vida, já levo isto mais como arte e uma maneira de passar o meu tempo, de me divertir com os meus amigos. Vamos embora. Jovens, um por um, cá para dentro. E tragam as latas, tudo. Vocês foram alertados para pararem com a situação. Vocês continuam, tragam as latas. Tudo. Acho que não é necessário vidiar, mas é desnecessário vidiar. Se é necessário vidiar-me ou não, nós é que sabemos. Nós dentro da carrinha, por favor. Isto não é nenhuma arma. Eu tirei a arma porque vocês vão entrar também na carrinha, eu tirei a arma por outras situações. Nós assim por trás a filmar e não sei o quê. E íamos pintar muito para uma zona ali do norte do Porto, acima do Porto, não sei se Maia, se já Maia, se Gondomar, que passava Águas Santas, passava uma linha de comboio, mas era muito comboios de mercadorias. E aí fizemos umas investidas nos comboios de mercadorias. Cheguei a pintar em comboios passageiros também, com uma malta que era o Exod, também do Porto. Chegamos a fazer uma outra investida também assim, em comboios, mas foi contra-se mesmo pelos dedos. Sou menino. Sou menino. E isso não era o que chamava. Nem havia muito no Porto, isso foi mais, mas por exemplo, aquela malta Find por aí fora, esse pessoal, os Game BA, não sei o que, esse pessoal varria comboios. E voltando, não sei, talvez se calhar um bocadinho atrás, falando de cruz, não é? Sei que tiveste uma cruz, não sei se antes tiveste outra, mas que era o sindicato do Aerosol, exatamente. E foi juntamente com o DEC, e com o OFEC. SDA, Sindicato do Aerosol. SDA. E que era numa fase, talvez início do ano 2000, em que inclusivamente dizes, lá está a entrevista, Palmeiro, noite sim, era sempre noite sim. Como é que era essa fase? Era uma fase muito louca. Era um grupo depois de malta que se ficou mais próximo, como aqui também aconteceu com certeza, que era a malta do CA, éramos todos amigos uns dos outros, portanto acabámos por nos conhecer, o BIF, o PZT, a OD, o OFEC, o DEC, essa malta depois tinha um convívio muito próximo. Às vezes iam 3, às vezes iam 10, às vezes iam 2, mas estávamos sempre a bombar. Depois aí o pessoal começava a ter latas, começava a ter material, tinhas que gastar aquilo e era dia assim. Houve ali uma fase mesmo. De missões, não é? De bombing, de ir atingir autoestradas. Temos histórias incríveis. Uma vez estava uma malta, assim que estava ao bife, estava assim uma malta, estava ao FEC também, que fugiu, acho eu, e conseguiu fugir da BOF. Nós íamos na autoestrada a andar, na VCI, até Gajos Finais, SDA. E estamos a chegar a um muro onde íamos pintar, já sabíamos que íamos lá pintar, virado para a autoestrada. Eu lembro-me só saco assim um risco para começar a marcar a minha peça, logo, bofe, pumba em cima, parado na autoestrada, será ligado o OFEC, dá logo o dedo de fugiu. Os gajos, vocês estão até a assinar, estão a estragar, estão a escrever nos sinais, nós não, nada disso. A cor, quando nós andávamos até aos sinais, era a cor que já estava lá com os reis. E vira-se, e depois, nós andávamos sempre com o quê? Com uns álbuns de fotografias na mochila, just in case. Começamos a mostrar aos bofes, repara que nós fazíamos fotografias de trabalhos fixos. E trabalhos às vezes ilegais, mas como antigamente também estavas tão na boa a pintar em certos sítios, tu ficavas a fazer peças bem fixes, estás a ver? Porque o nosso bombing não era bem o bombing, era uma bonecada, percebes? Eram peças até, nós temos o mural, que está o OFEC, está o BIF, está a Capicua, está uma série de malta, o DEC. E nós fizemos um mural no foco, na parede contrária àquela que tu falaste há bocado redonda, do outro lado do pontão, com uma coisa incrível, com caras, com bonecada, ou fez uma bonequinha, ou seja, tudo ilegal, ou seja,
Havia outra cena, havia outra onda, como tu não tinhas muito aquela coisa do greve das 4 letras, do bloco, das 2 cores, havia muito, como havia outra malta, mais influenciada por isso, como o Find e esse pessoal de game. Nós tínhamos coisinhas mais elaboradas, então os nossos bombing mais desenho, mais ilustrativo, mais cartoons, e havia uma maior aceitação e às tantas... Então lá andavas tu com o álbum, ou seja, gente, repara o que nós fazemos, diz que vira-se o polícia, pois realmente eu também, SD aos Super Dragões. Pronto, enlivados do caso, até logo, mas podemos pintar, base. Ok, e não nos apreenderam as latas? Não, dessa vez não nos apreenderam as latas, mas já tivemos algumas situações. Uma pessoa com quem eu pintei muito, aí nessa fase também, com quem saíamos muito os dois, foi com o Maze, íamos muito os dois pintar, ele na altura pegava ego. Eu começo a voltar a fazer algumas coisas na IF, porque aí, mais ou menos nessa altura também, 2001, 2002, eu começo-me já a desviar da cena do grafo, assim, a entrar, lá está, nunca foi muito grafo, mas a desviar para cenas de stencil, mais de street art, começa a receber outras influências, os Banksys da vida, Black Hat, começa a aparecer coisas do Obey, assim, começa a chegar mais informação, mais net, mais revistas, a intervenção urbana começa-se a diversificar muito mais, o Tristan Manco nessa altura também manda um livro de espécies de grafite e de exposições, tu começas a ter ali muito rapidamente, isto também começa a entrar, eu não diria na cultura de massas, que se vê mais tarde, mas começa-se a... É um underground. É um underground, mas começa cada vez a... É um underground a aparecer. Mas já há livros, já há artistas reconhecidos, já há... E há esse conceito, não é? Que acaba por ser um bocadinho, se calhar, tudo a mesma coisa, mas o street art, não é? Que acaba por haver esta diferença do grafite associado às letras e essa representação com a lata de spray do teu nome, não é? E espalhar. E tu começas a ver a cena mesmo em... E o stencil mais Europa. Mas o próprio grafite começa ele próprio já a ganhar grandes processos de mercantilização, de comodificação, tu começas, lá está, as marcas começam a vir, a cena começa a ser cool, há anúncios com grafite, não é? Começa aí a entrar uma representação do submundo, subcultura, mas também que já começa a ter uma codificação, não é? Claro, assim, que a street art vem depois também, ou seja, a street art parece que depois também se desvia outra vez para intervenções e agora a street art é que é a cena também super comodificada e transacionável. Mas antes de entrarmos nessa parte, não é? Porque é exatamente também faz parte do teu percurso, não é? E o que eu disse no início, Causa, que é Miguel Januário, que é mais menos, mas estávamos a falar há bocadinho da polícia e não vos apreenderam as latas, mas sei que fizeste um trabalho em casa de um polícia com latas apreendidas. Exatamente, com latas apreendidas. Há registro desse trabalho? Acho que não. Posso procurar as minhas fotos, mas... Nestes sketches. Como é que isso aconteceu? Isso aconteceu, eu se não estou em erro, eu acho que foi precisamente numa dessas rusgas de ficares com contacto, de mostrar as fotografias, e o polícia querer que tu fosses lá pintar a casa, e eu na altura lhe ter perguntado os materiais, como é que fazíamos, que ainda era aqueles princípios também do grafo, não é? Os materiais, honorários, nem usavas essa palavra quase nessa altura. Não se preocupe que eu arranjo as latas. O gajo era lá do diabo, não sei o quê, de investigação, aparece-me com um caixotão cheio de latas, mas tu vias lá os silvers meio usados, do pessoal que me apanhava. Tipo, eu silver para aí 10 silver, o que é que eu vou fazer com assim? Pronto, e fiz o trabalho para o gajo. E ficaste com as latas? E fiquei com as latas, depois foi curtido com estas latas, claro. Latas apreendidas, 15. Mas já tivemos cenas, uma vez foi das mais fortes, assim, foi levar com a polícia a achar que nós estávamos a assaltar um hipermercado. Isto é o bairro, excitante bairro, distante bairro, alucinante. Isto é o bairro, excitante bairro, distante bairro, apaixonante. Isto é o bairro, excitante bairro, está no sangue, na vida, apaixonante. Bairro, movimento, os gajos ficam fora 24 horas no andamento. Bairro, excitante bairro, corre no sangue, a vida e a morte, alucinante. Bairro, movimentos, andamento, gajos ficam fora, noite dentro. Nós entramos para um muro, do internet.
Maché na altura, levo o Cláudio das Extremos pela primeira vez, aí nunca fui, eu vou, e fomos um grupito. E entramos pela rede, descemos para o hipermercado, passado um bocado, era carrinhas, carros, tiro para o ar, pistolas, e nós, pá, nunca vi um feijão no nós só estamos a pintar, tudo cá para cima já, não sei o quê, quando perceberam, são putos a pintar. Eles próprios vinham bem nervosos, a achar, alguém ligou, entrou um banho para eles, relaxaram mais, nós a conversar com os tudo tranquilo. Não nos levaram as latas, tiravam. Isso acontecia muito, não foi? Levem lá as latas, vamos lá embora. Aqui também. Deixa-me, vamos lá embora, mas Ok. E entramos, talvez, acho eu, que já falámos um bocadinho desse passado, desse início, e entramos numa fase em que vocês também se conhecem, acho eu, antes começam a ouvir falar uns dos outros, que acaba por ser, acho eu, no início de 2000, 2001, e até há uma pintura que tu fazes que eu acho que terá sido talvez o início do teu conceito, mais ou menos, não é? 2001, no 11 de setembro. Sim. Poucos com muito e muitos com pouco. Exatamente. É? Foi feito, essa pintura estava a fazê-la quando soube do atentado. Estava a pintar, há um amigo meu que aparece, é uma rua em perspectiva, com aquelas bonecadas iniciais que eu fazia, e tem um capitalista de cartola de um lado a esfregar as mãos e do outro lado uma pessoa sem abrigo. Pronto, os dois é quase um oposto. É um bocadinho mais ou menos, é isso. E nas paredes das casas, onde eu fui picar um bocado também a ideia daquele grafo do Exas, aqui nas Amoreiras, no Amoreiras, dessa ideia da rua também, mas casa vendido, for sale, vendido, vende-se. E é engraçado porque hoje estamos a viver esta cena da habitação, nessa altura já, estamos a falar há 22 anos. Pronto, e no dia em que estou a pintar, aparece um amigo meu lá, que vai na zona da casa dos meus pais, e diz-me, pá, já viste, os Estados Unidos estão a ser atacados, portanto nunca mais me esqueço desse dia. E lá está, tinha a mensagem, poucos com muito, muitos com pouco. Exatamente. E vocês lembram-se desse mural dele? Sim. Que é mais ou menos nessa altura que vocês conhecem? Eu acho que é mais à frente um bocadinho. Mais à frente, eu lembro-me, e já estamos fartos de falar nessa história, mas off the record, não é? Que quando eu te conheci, fomos fazer uma espécie de missão. Exato. Estavas também. Exatamente. Que foste fazer um best-up do Paulo Portas. Um stencil do Paulo Portas, dentro de uma banheira. Não era stencil, era um best-up. Era best-up? Era best-up. Ok. É um stencil, não é? Não é um best-up, é um stencil. Daí. Ok. Eu lembro dentro da banheira com os submarinos, a brincar com o submarino. E as pessoas a afogarem-se a brincar com o submarino dentro de uma banheira. E aí já era muito a tua fase muito mais caos. Mais menos ainda estava... Não, mais menos nasce em 2005, ainda é seguir. Pois, é um eu não me lembro dessa altura do mais eu aí andava muito, era a fazer stencils porque voltava a assinar como naif muitas vezes. Ou seja, eu tinha o caos mais da cena do grafo, mas quando fazia stencils era assim naif. Comecei a fazer muito com o Ego, com o Mace, nestas missões que nós íamos juntos também. E trabalhavas nesta altura? 2004. Isso é mais tarde. 2003. Isso é um bocadinho 2004. Em 2005. Tirando aquelas versões do passado. Ele estava no Maus Hábitos, no Porto. Exatamente. E tu convidaste-me para fazer lá uma coisa qualquer de Maus Hábitos. Sim. Ou eu fui ao Porto fazer qualquer coisa e tu estavas de Maus Hábitos e eu sei que fazer comigo e eu começámos a fazer lá umas coisas graves. Conheci o Daniel e tu estavas lá a começar a desenvolver também projetos. Eu estava a fazer design, eu fazia lá design, tipo lá no primeiro ateliê, no Maus Hábitos. E depois eu comecei a ter esta relação, ficava lá no Maus Hábitos e estava com ele, passava os dias com ele, a fazer coisas, a desenvolver coisas e nós começámos a criar uma relação mais e com o Mar também foi mais ou menos nessa altura. Sim. E é nessa altura também que vocês os dois criam o coletivo? Não. A ARM? Não. Mais tarde, isso foi mais tarde. Exato. Mas que na verdade, rouba-te aqui um bocadinho de espaço de tempo aqui ao entrevistado. É a mistura dos dois nomes. Sim. Exatamente. Arnhem. Isto foi, nós começámos em... Nós não sabíamos, nós já pintávamos 2016. Sim, ou seja, nós logo a seguir também ao primeiro autocolante que estavas a falar, mais ou menos. Não foi 2005. Pois foi, não, nós pintámos em... Nós fizemos Eu fiz o Seixal Grafite o primeiro foi em 2004. Ok. Nós tínhamos ido para Setúbal em 2003.
3 para aí, 2, 3. E a primeira Pode VSP haver é aqui quando? um- A primeira VSP em A que ano? primeira FSP é em 2005. Sim. É nessa altura. É nessa altura. Depois ele vem para Lisboa, e quando ele vem para Lisboa, pá, ficamos muito mais próximos, claro. mais Claro, próximos. começamos a Porque trabalhar vais viver para Lisboa. já em 2008. Já, ok. Eu Depois fazia mais tarde então. Eu produzia team buildings e trabalhos e acabava por chamar. Uhum. Pá, e depois éramos companheiros de copos e de. Sim. Foi. Não, isso nessa altura. Nessa altura. Mas aí juntar dois. Nessa altura foi quando a gente se começou a dar mais. Isto que passava em minha casa assobiava no meio do milhão. Foi nessa altura. Havia ali no Viegas que também nos juntava muito. Que era foi uma produtora muito presente da cenográfica aqui em Lisboa. E que nos juntava muitas vezes. Éramos a equipa dela, praticamente, íamos parte da equipa dela. Para trabalhos esporádicos, toscos, com a biconor, muito mal. Eu lembro-me de um projeto que fizemos que foi muito fixe no Seixal, que era eu estou a fazer uma capa de uma revista qualquer. Do FMI. Sim. Eu tenho essa revista. Tens essa revista? Portugal ao Fundo Monetário Intencional. Intencional. E são as duas mãozinhas assim a fazer a marioneta das letras. Exatamente. E nessa altura, pronto, era muito mais o caos. E vocês têm Ou não, mais menos, era mais menos. E vocês têm o mural do 25 de Abril também. Aí já. A sair da Praça de Espanha. Sim, Depois dois corações. Que era já. Foi Underdogs? Foi. Ok. Que agora vai ser mudado. Não, espera, pois, esse mural. Eu estava-me aqui a lembrar de outros que eu. Vão desmontá-lo. Eu já vim corrigir esse mural 2 vezes. Primeiro fizeram uma suástica por cima da cara do Salgueiro Maio. E foi corrigido. E depois a parte onde eu pintei começou a ganhar umas umidades. E eu também fui lá fazer umas mãos. Eu também fui lá fazer umas cenas. Uma suástica. Mas nessa altura já é muito atual, já é muito. Sim, já é mais. Sim, já foi muito mais. E talvez 11, 12. Não, 14, talvez nos 40 anos, 25 de Abril. Pai, 14 talvez. Já é bem mais cedo. Por isso já é uma fase muito mais. Recente, muito mais nesse passado. Sim. Mas eu acho que é importante falarmos também deste percurso, não é? E da parte mais interventiva, mais menos, porque, a meu ver, tem tido um grande impacto.